terceira série, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de Biologia do Aula Paraná. Eu sou a professora Fran, vou estar com vocês durante as próximas aulas. E na aula de hoje a gente vai ver um assunto que vocês já sabem. A gente vai retomar alguns conceitos sobre biodiversidade, que vocês viram ano passado lá na segunda série. Mas antes, vamos começar com uma notícia? Olha só que bacana. É hora de nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Se a vida é a maior riqueza que existe, o Brasil é o país mais rico do mundo, segundo um jornal aqui, que mede a síntese de matéria orgânica gerada a partir da água, da luz e do ar. Já devastamos uma área igual a 2 Alemanhas na Amazônia, para que 63% dela fosse ocupada por pastagens de baixíssima produtividade e outros 23% fossem abandonados, segundo os dados do INPE e do Embrapa. Desmatamos para ficar mais pobres. Permitimos que alguns se apropriem de riquezas que são de todos os brasileiros. O ouro, a madeira, as terras. Não pagam impostos e ainda deixam a conta do estrago. Proteger a Amazônia, antes de ser uma coisa de gringo, é interesse nacional. Sem o bioma, a temperatura média subiria 0,25% no planeta, mas saltaria 2 graus Celsius no Brasil, onde também se perderia 25% das chuvas, inviabilizando a agricultura e a geração de energia, segundo Tarso Azevedo, coordenador da SEG, Sistema de Estimativas e Emissões de Gases Estufa. O grande potencial do Brasil é o da biodiversidade, diz o cientista Carlos Nobre. Sistemas agroflorestais com o açaí podem render anualmente mais de $1.500 por hectare, enquanto o gado fica em torno apenas de 100 por hectare. Então, olha só essa notícia, falando da riqueza que a gente tem de vida no Brasil. E esse é o tema da aula de hoje, biodiversidade, não só no Brasil, mas no mundo. A gente vai relembrar os principais grupos vegetais e animais que vocês estudaram na segunda série. Vamos lá? Então, quais são os objetivos? Relembrar características dos diferentes grupos vegetais e animais. Começando então com a parte de botânica, que estudou as plantas. O que é importante a gente relembrar do ano passado? Tem muita coisa legal que vocês estudaram. A gente vai relembrar as características mais importantes de cada grupo. Olha só, vamos começar com um quiz para ver se você lembra sozinho das principais características? Briófitas são plantas que, letra A, permanecem dentro da água por toda a vida. Letra B, não possuem vasos condutores de seiva. Letra C, produzem flores e sementes. Ou letra D, possuem xilema e floema. E aí, você conseguiu lembrar, gente? Briófita, então, não possui vasos condutores de seiva. Isso é muito importante de lembrar, Além das outras características. Então, aqui tem um desenho, mostrando ali os quatro grupos vegetais que a gente tem. Começando aqui pelas briófitas, pteridófitas, gimnosperma e depois, por último, as angiospermas. Veja que eu dividi esse quadro aqui, essa figura, em 2 grupos. As criptógamas e as fanerógamas. Então, as criptógamas são as briófitas e as pteridófitas. Lembra que cripta parece uma coisa escondida, Lembra morcego, aquelas coisas. Por que criptógama? Porque são plantas que têm o sistema reprodutor escondidinho. Não tá, Já as fanerógamas já são mais safadinhas. O sistema reprodutor dela já está exposto, Então são as fanerógamas, que são as gimnospermas e as angiospermas. Então vejam, as plantas evoluíram a partir de uma alga verde ancestral. Tá dizendo isso aqui para vocês na figura, As briófitas, então, o que elas apresentam de diferente? Embrião multicelular. Então, a partir das briófitas, todas as plantas apresentam essa característica, um embrião multicelular. As briófitas são aquelas plantas, então, pequenininhas, que não têm ainda esse sistema condutor de seiva, como a gente falou no exercício. Por conta disso, elas têm um tamanho limitado, porque todos os nutrientes são passados de célula por célula, através de difusão. Então, elas não podem crescer muito, Depois a gente vai para o segundo grupo de plantas, as pteridófitas. Aqui sim já apresentam vasos condutores, tem o esporófito dominante, isso é importante também, Nas briófitas, o gametófito era a fase dominante. A partir das pteridófitas, todas as plantas têm o esporófito como fase dominante. O que mais que tem de importante escrito aqui para vocês? Gimnospermas apresentam sementes
E apresentam também o pólen. Isso é muito importante, gente. O pólen tornou essas plantas independentes de água para reprodução. Não precisa mais o anterozoide nadar até a oosfera. O pólen leva isso pelo vento. Olha só que bacana. E por último ali as angiospermas, que apresentam também as flores e os frutos, né? Além das sementes e do pólen aqui também que já era presente nas gimnospermas. Briófitas e pteridófitas. Então olha só esse slide mostrando para vocês a diferença entre elas. Briófitas. Gametófita é dominante, como eu já tinha dito para vocês, são avasculares, então não tem sistema de condução de seiva, por isso que elas têm um tamanho limitado, são pequenininhas, né? E por conta disso também, elas não precisam de um sistema de sustentação, porque elas não crescem muito, então não precisam de um sistema de sustentação, tá? E ainda está dizendo que elas não têm raízes, não têm caule e não têm folhas. Elas têm outro nome para isso, né? Tem o caulídeo, o filídeo, né? Então essas estruturas não são chamadas de raiz, caule e folha, por quê? Porque não tem sistema não tem vascularização, tá? Então só é chamado de folha, por exemplo, a parte da planta que tem o sistema vascular. Aqui, como não tem, a gente não dá esse nome, tá? Quando a gente vai para as pteridófitas, aí sim, já tem flor, já tem raiz, já tem caule, já tem folha, tá? O que mais? Elas são vasculares. Aí já tem o sistema de condução de seiva, então elas já podem crescer, né? A gente já teve florestas de pteridófitas, inclusive. E já tem um tecido de sustentação, que elas precisam agora, né? Já que elas crescem, elas precisam sustentar o corpo delas. Dependem de água para reprodução. Essa é a característica que une as duas, né? Elas precisam de água para reproduzir, porque o anterozoide ainda nada até a oosfera. Quando a gente vai para o outro grupo, já fica um pouco diferente. Então vamos ver o quiz aqui se você consegue acertar. O Pinheiro do Paraná apresenta plantas portadoras de pinhas, local de produção de estruturas comestíveis denominadas pinhão. O termo destacado acima refere-se respectivamente ao quê, gente? Então, o que é esse termo, na verdade, né? Ele está destacado para vocês. O que ele representa? Semente, fruto, estróbilo feminino ou estróbilo masculino? E aí, gente, não pode esquecer. O que é pinhão? Semente, tá? Não pode confundir com fruto. Por quê? Pinhão vem da araucária, que é uma gimnosperma, não apresenta fruto ainda, tá? É uma semente. Então, aqui agora as gimnospermas e as angiospermas. Então, as gimnospermas, elas foram as primeiras a apresentar pólen em semente. Isso já foi uma revolução no grupo das plantas, porque elas ficaram independentes da água para reproduzir, certo? Já as angiospermas revolucionaram mais ainda, porque elas desenvolveram o que a gente está vendo ali, que é chamado de flor e fruto. Isso fez com que tivesse também uma coevolução com os polinizadores. Aqui nas gimnospermas, elas dependiam do vento para polinizar uma outra. Agora não, elas podem contar com o vento, podem contar com a ajuda de animais muitas vezes, né? Por exemplo, as abelhas, que são muito importantes para polinizar. Então, os animais e as plantas, eles começaram a evoluir juntos. Isso a gente chama de coevolução. Tá? Por conta ali das flores e dos frutos que apresentam vantagens para os animais que acabam ajudando as plantas na dispersão ou do pólen ou às vezes até da semente, tá? Então agora a gente lembrou as partes principais, as coisas principais da parte de botânica, dos 4 grupos vegetais, a diferença entre eles, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre zoologia, que é então a parte da biodiversidade animal da aula de hoje. Vamos começar direto com o quiz aqui também. No processo evolutivo dos animais, o primeiro filo a apresentar um sistema digestório completo foi qual filo, gente? Foi o filo dos anelídeos, dos plateumintos, dos nemateumintos ou dos moluscos? E aí, será que você conseguiu lembrar?
Qual que é o primeiro filo a apresentar um sistema digestório completo? Primeiro, o que é um sistema digestório completo? É um sistema que apresenta, né, o animal apresenta a boca e apresenta ânus. Vários animais apresentavam só a boca, que é um sistema digestório incompleto. Então o alimento entra e sai pelo mesmo orifício, né? Então o primeiro a apresentar boca e ânus foram os nemateumintos, tá? Que é o grupo das lombrigas, por exemplo. Aqui, gente, está um cladograma com os filos animais que a gente estudou. Então tá todo o reino animal estudado ano passado por vocês aqui, quando vocês estudaram lá na segunda série, né? Então começa lá pelos poríferos, depois quinidários, plateumintos, nemateumintos e assim por diante. Eu vou falar um pouquinho sobre as principais características de cada grupo também, tá? Então primeiro, ó, todos os animais, eles têm um ancestral comum, tá dizendo aqui, e são multicelulares. Então não existe animal com uma célula só, todos eles são multicelulares ou pluricelulares. O primeiro grupo animal estudado foi os poríferos, que são considerados parazoários. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Então os poríferos, eles são animais bem simples ainda, eles não têm nenhum sistema e eles também não têm tecido verdadeiro, eles só são um amontoado de célula que formam um animalzinho. Por isso eles são chamados de parazoários, o único grupo parazoário. Veja que no caso dessa esponja aqui, né, ela é toda cheia de buraquinhos. Isso dá o nome ao grupo, os poros, poríferos. Eles são animais filtradores que conseguem alimento fazendo com que, criando um fluxo de água para puxar a água para dentro do corpo e retirar o alimento, tá? Então tá aqui um exemplo de um porífero para vocês. Depois a gente foi para um segundo grupo, que é o grupo dos quinidários, que eu também trouxe aqui para vocês um representante que é uma caravela, né? O professor Clemilson me emprestou a caravela lá para eu mostrar para vocês aqui. Então os quinidários, eles têm uma célula bem importante que é chamada de quinidócito ou quinidoblasto. Qual que é a importância disso, né? Os quinidócitos, eles têm filamentos urticantes, que quando encostam em um outro animal, eles soltam uma toxina. Por isso que a gente sente que queima quando encosta numa água viva, por exemplo, né? Quando você encosta no tentáculo dela. Então, nos tentáculos, elas têm essas células que têm filamentos urticantes. Isso serve tanto para a defesa do animal quanto para ele capturar o alimento, né? São animais que comem peixes, por exemplo, né? São carnívoros. Então, tá aqui, a principal célula deles, os quinidócitos ou quinidoblastos. Depois a gente vai para o grupo dos plateumintos. Aqui está dizendo, gente, que a partir dos quinidários a gente chama todos eles de metazoários. Por quê? Porque eles têm tecido verdadeiro, tá? E ainda tem um sistema digestório incompleto ainda, né? Chegou aqui nos plateumintos, que são os vermes chatos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aqui, tá? Mas eu trouxe aqui um exemplo de uma planária. Ela é fininha, parece um papelzinho. Por quê? Porque ela não tem um celoma. O celoma é um orifício que tem no corpo que é preenchido com líquido. Ela não tem isso. Então ela é fininha, feito um papelzinho, tá? E ainda tem um sistema digestório incompleto. Quando a gente vai para o próximo grupo de vermes, a gente vai falar dos nemateumintos. Os nemateumintos são o grupo das lombrigas. Essas lombrigas que eu trouxe aqui não são lombrigas humanas, tá? São lombrigas de porco, mas são muito parecidas com a nossa, apesar de serem em tamanho reduzido, né? São pequenininhas aqui. Mas elas sim já têm o sistema digestório completo, então já apresentam boca e ânus. E elas também têm um pseudoceloma. Então elas já apresentam uma cavidade a mais preenchida com líquido. Por isso que elas são vermes cilíndricos. Elas já não são mais vermes chatos, né? Elas já têm esse orifício preenchido com líquido. Depois ainda está dizendo aqui, ó, que vai lá para o grupo dos molúsculos e dos anelídeos. Vou mostrar primeiro os anelídeos para vocês. Então eu trouxe aqui para vocês um vermezinho, apesar dele não estar com a cor dele mais, porque foi preservado aqui em álcool 70, tirou um pouco da coloração. A gente está vendo aqui uma sanguessuga. Ela também tem o formato vermiforme, você está vendo? Ou lembra de uma minhoca, né? Também tem o formato vermiforme. O que muda dela para os nemateumintos? Elas também têm boca e ânus igual os nemateumintos. O que muda é que o corpo delas é todo cheio de anéis. Olha o desenho aqui do cladograma, né? Então, o corpo dos anelídeos é dividido em anéis, os metâmeros que a gente chama, tá? Então, o outro grupo de vermes, os nemateumintos, não tinha o corpo dividido assim. Agora, a gente vai mostrar um pouco dos moluscos. Eu trouxe aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, um polvo. Então tá aqui um polvo, vocês estão vendo ali os tentáculos dele, né? Bem bonitinho. Mas além do polvo, a gente tem vários outros grupos que são aqui dentro, né, dos moluscos. A gente tem, por exemplo, os bivalves. Trouxe aqui para vocês uma concha, por exemplo, da vieira. Olha só que bonitinho, vou mostrar para vocês. Uma concha bem bonita, com uma coloração bem forte, né? Ela tem duas conchas. E a vieira é um dos poucos, né, grupos dos bivalves que nadam livremente. Então ela abre e fecha a concha, cria ali um jato de água, ela consegue nadar. A maior parte deles é fixo num substrato. Ela tem uma substância chamada de bisso que fixa eles num substrato.
Tá? Então tem vários grupos. E além de outros que não são bivalves, mas que também têm conchas. Olha o tamanho dessa concha aqui, né? De um molusco. Bem bonito, né? Bem grande, provavelmente, né? E outras tantas aqui que eu trouxe umas conchas de formatos diferentes para vocês verem como são bonitos, né? Os diferentes tipos de conchas desse grupo. Lembrando que alguns representantes dos moluscos, eles têm uma estrutura na boca chamada de rádula, que é como se fosse uma esteira de dentinhos que serve para raspar o substrato, para eles tirarem a comida. O polvo não precisa disso, porque ele não se alimenta, por exemplo, raspando o substrato. Mas o caracol, a lesma precisam, porque eles raspam mesmo o substrato para tirar a alimentação, tá? Então, continuando aqui, gente. Ah, e quem é que faz a concha? Como é que é secretado a concha? É o manto, né, presente em alguns desses moluscos. Continuando aqui, a gente vai ali para o grupo dos artrópodes. Os artrópodes, trouxe aqui para vocês uma cigarra. Olha que bonitinha essa cigarra aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Essa cigarra, então, ela é um dos representantes do grupo dos artrópodes. Tem ali também os ciris, os caranguejos, tem camarão, tem todos os insetos, os aracnídeos, os escorpiões. O que eles têm em comum? Primeiro, patas articuladas. Então, se olhar bem, eles têm articulações nas patinhas, né? Outra característica bem importante, um exoesqueleto. Então, eles têm um esqueleto para o lado de fora do corpo, diferente de todos os outros grupos animais, né? Então, veja só aqui o siriguejo, por exemplo, representante para vocês ali. Ele tem articulações. O lula molusco, apesar de estar aparecendo ali no desenho, ele não tem essas articulações, ele não teria essa capacidade de fazer isso com os braços, porque os braços dele são molengas. O siriguejo ele tem, porque ele tem articulações. O exoesqueleto para o lado de fora do corpo, né, um esqueleto para o lado de fora, é importante para várias coisas. Evita a perda de água, protege o animal. Mas, por outro lado, limita o crescimento. Olha só esse slide mostrando ali uma animação para vocês, um GIF, né? Mostrando uma cigarra saindo de dentro do exoesqueleto. Esse momento que ela sai de dentro do exoesqueleto para poder crescer, a gente chama de muda ou equidise. O crescimento dos artrópodes é bem característico. Olha só, né? A curva de crescimento dos demais animais está aqui em verde. Então, eles nascem, vão crescendo, 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 até que viram adulto e param de crescer, tá? Já os artrópodes não. Os artrópodes, eles crescem, formam o exoesqueleto. Quando eles formam o exoesqueleto, endurece e eles não conseguem crescer mais. Toda vez que eles vão crescer, eles têm que passar, então, por essa etapa de muda ou equidise, que eles saem de dentro do exoesqueleto, o corpo deles fica mais molengão, eles vão crescendo até que forma novamente um novo exoesqueleto e eles param de crescer, tá? Então, crescem em escadinha. Mais um quiz, gente, para a gente ir encaminhando aí para o fim da aula. Olha só. Equinodermos e cordados apresentam em comum: letra A, simetria; letra B, presença de notocorda; letra C, sistema nervoso difuso; ou letra D, blastóporo, que dá origem ao ânus. E aí, gente, você conseguiu lembrar o que tem em comum? Então vamos lembrar quem são os equinodermos primeiro, né? Equinodermos é o grupo das estrelas do mar, das bolachas de praia, do pepino do mar, lírio do mar, são todos aquáticos, né? E o que eles têm a ver com os cordados? Eu tô aqui representando os cordados para vocês. O que eu tenho em comum com a estrela do mar? A resposta está aqui, gente. O blastóporo dá origem ao ânus. Então apenas o grupo dos equinodermos e também o grupo dos cordados é que entra na classificação dos deuterostômios, que são aqueles animais que o ânus se forma a partir do blastóporo, né? E o ânus se forma antes que a boca. Todos os demais animais o blastóporo forma a boca, tudo bem? Então isso que a gente tem em comum. Vamos relembrar aqui também. Então mostrando ali os equinodermos, os cordados, bonitinho lá. Tá dizendo ali ainda que os cordados têm a notocorda. Então notocorda é uma das características básicas de todos os cordados, né? Então a notocorda é um tubo que fica na região dorsal do corpo do animal, que ele tem a função de sustentar o corpo do animal. A gente tem notocorda? Não tem mais. Mas na fase de embrião a gente tinha. Por que a gente não tem? Porque o nosso corpo que dá sustentação é a coluna vertebral. Então a gente não precisa mais da notocorda. Mas alguns animais que ou não têm a coluna vertebral ou que a coluna é muito fraca ainda mantém a notocorda. Tudo bem? Continuando aqui, gente, olha só. Importante lembrar, diferença entre animais
ectotérmicos e animais endotérmicos. Vamos começar com os ectotérmicos. Grupos: peixes, répteis e os anfíbios. Trouxe aqui para vocês 2 peixinhos, né? Aqui uma piranha, representante então do grupo dos peixes ósseos, e também aqui um cavalo marinho, que também é um peixe ósseo, né? Um formato diferente do corpo, olha que bonitinho de mostrar, de ver, né? Mas a gente ainda tem os peixes cartilaginosos, que são, por exemplo, os tubarões e as raias. O que tem de diferente entre os peixes ósseos e os cartilaginosos? Primeiro, o básico, né? O esqueleto do corpo do peixe ósseo é de osso e o do cartilaginoso de cartilagem. Outra diferença, flutuação. Os peixes cartilaginosos, eles flutuam por causa do fígado, que é um fígado grande e cheio de gordura. Gordura tem uma densidade menor que a água, então flutua. Já os peixes ósseos têm a bexiga natatória, que ela enche ou desenche conforme a necessidade do peixe de flutuar na água. Outra característica que é diferente. Os peixes ósseos, acho que esse aqui não vai aparecer mais, porque ele já está há muito tempo conservado, mas eles têm na lateral do corpo deles aqui uma linha, que é chamada de linha lateral, que é cheia de pequenos cílios que sentem as vibrações do ambiente. Já os peixes cartilaginosos, eles sentem essas vibrações através das ampolas de Lorenzini, que são uns buraquinhos que parece que tem no focinho do animal ali, que ele sente também vibrações elétricas principalmente, tá? Agora falando um pouco dos anfíbios. Anfíbio, ele começa a vida dele na água e termina, geralmente na terra. Então ele tem tipos de respiração diferentes em diferentes fases de vida. Na fase que ele ainda está na água, que ele é um girino, ele respira por brânquias. Quando ele vem para a terra, ele começa a respirar por pulmão, mas o pulmão dele ainda é muito fraco, então ele também respira principalmente pela pele. Então a pele dele tem que ser fina, úmida e vascularizada. Se eu for comparar então com os répteis já têm uma pele mais grossa, porque eles não respiram pela pele. E eles também ficam mais tempo na terra, então eles têm que aguentar essa temperatura do sol, inclusive, em cima deles. Então a pele é mais grossa. O que esses 3 grupos que eu falei para vocês, os peixes, os anfíbios e os répteis, têm em comum? Eles são ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, para eles aumentarem o metabolismo, eles têm que se aquecer. Então, eles ficam geralmente no sol, que a gente fala que eles ficam lagarteando, né? Porque a temperatura deles varia de acordo com o ambiente. Se eu for pegar os animais endotérmicos, isso já não é mais assim. Os endotérmicos, eles produzem o próprio calor, porque eles têm metabolismo alto. Então, o metabolismo deles é tão alto que eles produzem calor. Só que só ter metabolismo alto não é suficiente para garantir a endotermia. Eles ainda têm que conseguir segurar esse calor no corpo. Como é que eles fazem isso? Eles conseguem fazer isso através das penas, no caso das aves, ou dos pelos, nos casos dos animais. Então, eles conseguem segurar esse calor do alto metabolismo. Olha só que bacana. Por conta disso, eles podem explorar diferentes ambientes, inclusive ambientes frios. É raro a gente encontrar répteis e anfíbios em ambientes muito frios, justamente por causa disso, que eles precisam da temperatura do ambiente. Já os mamíferos a gente encontra com mais facilidade. Tudo bem? Último exercício, gente, para a gente encerrar essa aula, tá? Olha só. Davi avistou o animal ao lado e observou que o mesmo, além de rápido, botava ovos pequenos e de casca fina. O animal em questão é um anfíbio ou um réptil? Como você chegou a essa conclusão? E letra B, que outra característica poderia ter sido usada para diferenciar os 2 grupos? E aí, gente, será que você conseguiu? Olha só. O animal é um anfíbio ou é um réptil? É um réptil por conta do ovo com casca. Anfíbio não tem ovo com casca, é um ovo gelatinoso. Que outra característica poderia ter sido usado para diferenciar os 2 grupos? O tipo de pele.
No caso dos anfíbios, pele fina, úmida e vascularizada. No caso dos répteis, já é uma pele mais grossa, né? Gente, na aula de hoje, então, a gente falou muita coisa. A gente falou de planta, falou de animal. Deu para revisar vários conceitos importantes que vocês estudaram na segunda série. Tá? Então, aguardo vocês na próxima aula com mais um pouco de revisão desses conteúdos da segunda série, só que agora a parte de fisiologia. Tudo bem? Aguardo vocês lá.